A gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso tópico 2 de eletromagnetismo, onde nós vamos falar da origem do campo magnético. E eu sou o professor André França, a gente vai dar prosseguimento aí nessa parte de origem, tá? Eu trouxe para vocês aqui na imagem o primeiro experimento de Oyster, que foi o experimento que deu origem ao estabelecimento da relação entre a eletricidade e o magnetismo. Na imagem vocês podem ver aqui, tem uma pilha. Essa pilha aqui está conectada por meio de fios condutores, por onde a corrente elétrica ela pode passar livremente. E aqui no meio você tem uma chave. Nessa chave, ao ser acionada, você tem o estabelecimento da corrente elétrica. E aí você percebe que essa chave que está acionada aqui, ela provoca uma deflexão meio que na diagonal aqui nessa agulha da bússola. Na agulha da bússola, tá? Então, quando você tem corrente elétrica passando, você percebe que a agulha ela sofre um desvio, e esse desvio ele é ocasionado justamente porque a corrente elétrica ela gera um campo magnético, e esse campo magnético vai interferir na agulha da bússola, como nós vimos nas aulas anteriores. Isso aqui eu estou sempre falando para vocês, que quando você tem cargas elétricas em movimento, essas cargas elétricas em movimento elas vão criar para nós o campo magnético na região do espaço que está circulando aquele espaço ali. Então, não é só o ímã que cria o campo magnético. A gente também pode criar campo magnético usando fio, e esse fio ele tem que estar ligado. Bem, então a gente vai ver aqui como o campo magnético ele é gerado por um fio. Tá? O campo magnético ele é gerado por um fio longo retilíneo. A gente vai ter as linhas de indução. Então, perceba aqui na imagem que nós temos um fio condutor. Esse fio condutor ele está ligado nas extremidades em uma bateria, e essa bateria está fornecendo energia para esses fios para gerar a corrente elétrica. E nessa região aqui a gente tem uma placa, tá? Uma placa não condutora. O objetivo dessa placa aqui não condutora é que nós possamos enxergar como é que o campo magnético ele está. Então, se você pegar e fizer esse experimento aqui, colocando o fio de cobre, passando corrente elétrica, você vai perceber que vai existir um padrão de campo magnético, que ele é circular. Esse padrão circular, ele é gerado por essa corrente elétrica que está passando por meio do fio retilíneo aí. Então, se você jogar palha de aço aqui, limalhas de ferro, você vai observar que cada pedacinho aqui vai funcionar como se fosse uma pequena agulha imantada apontando numa direção. Para observar melhor isso aí, é que eu trago essa outra imagem, onde você percebe que ao passar a corrente elétrica nesse fio, e você colocar bússolas em cima aqui dessa parte aqui de não condutora, você vai perceber que todas elas apontam numa mesma direção aqui, ó, que é tangencial a uma curva. É como se você tivesse uma curva aqui, ó, esse padrão aí, tá? Onde o campo magnético gerado por meio desse fio aqui, ele é tangencial, ele é para fora. Então, você observa aqui que ele é saindo aqui nesse caso. Então, essas linhas de indução elas são saindo. Para a gente determinar para que direção esse campo magnético ele vai estar, se ele vai estar entrando, se ele vai estar saindo, é que a gente vai usar uma outra regra da mão, que é o que a gente chama da regra da mão direita espalmada. E eu vou precisar ligar o meu celular agora para mostrar para vocês como é que é essa regra da mão. Tá? Deixa eu desativar o meu áudio aqui. Então, essa aqui é a minha mão direita. Tá? Na minha mão direita, lembra que nas aulas anteriores nós estudamos a regra da mão direita e a regra da mão esquerda, tá? Aquilo ali não confunde, aquilo é outra coisa. Aquelas regras da mão lá, elas vão servir para você utilizar nas cargas elétricas que estão em movimento. Nesse caso agora, eu estou ensinando a regra da mão direita número 2, que é a regra da mão direita espalmada. Então, você vai espalmar a sua mão, e ela é bem mais simples, porque o seu dedão ele vai funcionar como corrente elétrica. E os seus dedos daqui de cima, eles vão funcionar como campo magnético. Eu vou repetir novamente. Esse dedão vai ser a corrente elétrica, e esses seus dedos aqui vão ser o campo magnético. Tudo bem? Então imagina que a minha caneta, será essa mesa digitalizadora. Então imagina que a minha caneta, ela seja um fio, e que nesse fio está passando corrente elétrica no sentido da ponta da caneta. Então, você tem corrente elétrica passando assim, ó, da esquerda para a direita. Bem, se eu quisesse determinar
qual seria o campo magnético formado nessa minha caneta aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a minha regra da mão direita, que a gente aprendeu agora, envolver o fio pegando o meu dedão, apontando no sentido da corrente. Como eu falei para vocês que a corrente está da esquerda para a direita, eu vou pegar o meu dedo e vou colocar ele assim no fio. Ó, tá vendo? Vou colocar ele apontando para a direita assim, ó. E os meus dedos automaticamente vão me mostrar para onde está o campo magnético. Nesse caso aqui, na região em cima do fio, o campo magnético ele está saindo, porque basta eu pegar a minha mão direita, ó, de novo, e fazer isso aqui, ó. Perceba que o campo magnético ele está para cima, tá? Ele está para cima. Então nessa região aqui, o campo magnético está para cima, saindo para fora da tela de vocês. Agora, aqui embaixo, o campo ele não estaria saindo, porque se você pegar a sua mão, olha só, aqui em cima ele sai, só que se você, ó, fizer isso aqui, ó, embaixo ele está entrando. Então, de novo, ó, aqui em cima está saindo e aqui embaixo está entrando. Então, essa regra da mão, ela justamente só serve para isso, para você identificar se o campo magnético ele está saindo ou se ele está entrando. Então, se eu inverter o sentido da corrente elétrica, olha o que vai acontecer com o sentido do campo. Imagina agora a corrente elétrica saindo da direita e indo para a esquerda. Pega a sua regra da mão, ó, o dedão aponta no sentido da corrente. Aqui em cima, o campo magnético ele vai entrar. Então, ele entra em cima e sai embaixo. Percebeu isso aí? Então, essa regra da mão direita ela é bem simples e bem legal de você utilizar. Bora voltar aqui para o slide. E caso vocês tenham dúvidas durante esse intervalo dessa troca aqui, é só falar ou mandar aí no chat. Tá, até vocês, o que vocês acharam dessa regra da mão? Ela é simples, né? Não tem nenhuma dificuldade, eu acho que não. Então, é só você não confundir. Aquela regra da mão que eu ensinei antes para vocês, a primeira, que foi na nossa aula número 3, ela serve para você aplicar quando você tiver partículas carregadas em movimento. Essa regra da mão que vocês estão aprendendo agora, hoje, ela serve para fios que estão passando corrente. Então, são coisas totalmente separadas. Uma serve para carga e a outra, essa de agora, serve para fios onde está passando corrente elétrica. Bem, olha só. Então, aqui no desenho vocês têm a regra da mão direita envolvente. Lembrando aqui que a corrente indo para cima, você pega o seu dedão, aponta para cima, no mesmo sentido da corrente. Na esquerda, você vai verificar que o campo está saindo. E na direita você vai verificar que o campo está entrando. Então, essa é a regra da mão direita espalmada. Aqui a gente tem uma visão de cima do fio. Tá? É como se você tivesse uma câmera aqui em cima, tirasse uma foto daqui de cima, e você percebe um certo padrão circular aqui. São as linhas que a gente chamou de linhas de indução. E nessas linhas de indução você tem o campo magnético sempre apontando de forma tangencial. Ele tangencia essa curva aqui. Aqui nós temos um corte lateral, para você identificar como essa imagem aqui ela é tridimensional, a gente está fazendo um corte lateral aqui para vocês, a corrente elétrica para cima. Tá? Nessa região, basta você pegar sua mão direita e envolver, você vai perceber que o campo está entrando. Lembra que o X representa campo magnético que está entrando. E na esquerda, você tem campo magnético saindo. Lembra que o pontinho representa campo magnético saindo. Você tem essas duas imagens aí. Ó, aqui à esquerda a representação do fio fazendo um corte de cima, e aqui fazendo, na direita, aqui um corte lateral na imagem. Então você consegue perceber. Isso, agora a gente vai poder entender melhor como é que funciona a experiência de Oyster. Eu vou pegar aqui minha caneta. Aqui nós temos, olha só, um fio, onde nesse fio não passa nenhum tipo de corrente elétrica. E aí a gente vai perceber por que a agulha da bússola ela sofre essa deflexão. Aqui embaixo nós temos a bússola, que está alinhada ao campo magnético da Terra. O que vai acontecer então quando eu pego esse fio que não está passando corrente elétrica e faço passar corrente elétrica por ele? A gente percebe que nesse fio vai ocorrer um campo magnético de forma circular, nesse sentido, que ele entra em cima e sai por baixo. Ele entra em cima e sai por baixo. Basta você pegar a sua mão direita e envolver esse fio. Faça esse exercício aí. Pega a tela, deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem. Aqui, ó.
Pega a tua mão e envolve aqui nessa região aqui, ó. Coloca o teu dedão para cá, pega a tua mão direita. Tu sabe qual é a mão direita? Muito bem. Pega aí. Eu estou imaginando vocês fazendo isso na casa de vocês, ó. Pegando a mão direita, coloca o dedão para lá, pega agora os teus dedos e verifica o seguinte, ó. Aqui em cima está entrando, entra aqui, ó. E aqui embaixo está saindo. Fizeram isso aí? Eu imaginei todo mundo fazendo no casa. Olha aqui. Na bússola você tem um campo magnético do fio. Campo magnético do fio. E aqui para cima você tinha um campo magnético da Terra, né? Campo magnético da Terra. É o campo magnético da Terra. Como você tem campo magnético sendo um vetor, lembra da regra do paralelogramo? Você vai juntar aqui. Você vai juntar aqui esse outro vetor. E você vai puxar uma seta que representa o teu vetor resultante. Vetor resultante. O que é esse vetor resultante? É para onde vai apontar a agulha da bússola. Então perceba que aqui ó, você tem campo magnético da Terra, campo magnético do fio, e da conjugação entre o campo magnético da Terra e o campo magnético do fio, você tem um vetor resultante, que é para onde está apontando a agulha da bússola. Então você começa a entender por que a agulha da bússola ela sofre essa deflexão quando você liga o fio que está passando corrente elétrica. Porque você já tem a agulha aqui, ó, alinhada com o campo magnético da Terra, você cria um campo magnético no fio e esse campo magnético vai interagir com o campo magnético da Terra, gerando aqui um campo magnético resultante que vai apontar no sentido do campo magnético. Agora a gente vai ver a intensidade do vetor indução magnética. Essa lei determina a intensidade, ou seja, quanto em número vale o campo magnético, ela é dada pela lei de Ampère. Tá? Essa lei de Ampère, ela é escrita dessa forma que está nesse quadrado aí, ó, nesse retângulo, que vocês podem ver aqui embaixo. Então, para a gente entender um pouco da lei de Ampère, eu preciso que vocês imaginem na cabeça de vocês um fio, tá? Uma curva fechada aqui, e imagina saindo dessa curva fechada uma determinada quantidade de corrente elétrica. Tá? Se você fosse usar a sua regra da mão direita, você iria perceber que ao alinhar aqui o campo com o comprimento infinitesimal de cada fio, você vai ter a produção dessa corrente elétrica aqui. Então imagina que você tem campo elétrico em vários sentidos, uma linha curva aqui não é bem certinha aqui, mas ela é fechada. Então você tem que o campo magnético ele tem que ser tangente a essa curva. Então, campo magnético formando o ângulo aqui. Ao utilizar essa expressão da lei de Ampère, você determina o seguinte: o que está escrito aqui? Vamos tentar entender o que está escrito aqui. Essa expressão é a que vai servir para dar base para todas as outras. Você tem, olha só, para gerar essa corrente elétrica aqui, em cada pedacinho de comprimento dessa linha imaginária que a gente acabou de pensar, se você pegar e somar todas elas, lembrando que esse símbolo aqui é uma somatória, tá? Então você soma todos os campos de todos os comprimentos, formando um ângulo qualquer aqui, ó. Tá? Um ângulo qualquer, e você só vai pegar as projeções que estão tangenciais a essa linha. É por isso que aparece o cosseno bem aqui. Então a Ampère chegou à seguinte conclusão: que existe uma relação entre esse campo, tá? A intensidade desse campo, e a corrente elétrica que está passando aqui nessa região. Tá? Ampère chegou nessa conclusão. Aí você pode falar assim, professor, mas meu Deus, eu não entendo essa fórmula que está escrita aí. Essa aí não é para a gente entender mesmo, porque ela é uma conclusão de vários anos de experiência do Ampère, para ele poder chegar nisso aí. O que eu quero que vocês entendam dessa expressão é que o campo, que você vê aqui na esquerda, depende de quem? Da corrente elétrica. Traduzindo, quanto mais corrente elétrica estiver passando no fio, maior vai ser esse campo magnético, ele vai ser mais forte e mais intenso. Obviamente que o contrário também é verdadeiro. Se o campo magnético for menor, obviamente que vai ter menos corrente elétrica circulando aqui nesse sentido aí. É isso que eu quero que vocês entendam. E outra coisa é que existe uma permeabilidade, que a gente chama de permeabilidade absoluta.
que no Sistema Internacional de Unidades, ele é dado por Tesla, metro, ampere. Tá? Essa permeabilidade absoluta, ela significa o quê? Significa o meio físico onde a experiência está acontecendo. Se estiver acontecendo no vácuo, vai ter um valor para permeabilidade absoluta. Se estiver ocorrendo na água, outro valor. Se estiver ocorrendo no ar, é outro valor diferente. Então, para que serve a lei de Ampère? Para estabelecer a relação entre campo e corrente. E a partir dessa relação de campo e corrente, é que eu vou poder mostrar para vocês todas as expressões matemáticas que a gente utiliza para fazer o cálculo de campo quando você tem fios passando corrente. No caso aqui desse fio retilíneo, que foi o nosso primeiro caso, se eu fosse pegar a expressão da lei de Ampère para desenhar para vocês, lembra lá como é que ela era? E a somatória de todos os campos, de todos os comprimentos, aí você só vai pegar os que são tangenciais, e isso aqui é dada pela permeabilidade do meio físico onde se encontra o material e a corrente elétrica, que vai depender desse campo. Bem, então agora, perceba que a imagem ela tem uma linha circular, digamos assim, meio que uniforme, porque você tem um raio e você tem uma figura circular perfeita aqui no caso. Nesse caso, os campos magnéticos eles vão se alinhar de forma meio que iguais aqui, tá certo? Então, como você tem um certo padrão, esse campo magnético ele vai ser padronizado aqui, então ele pode sair dessa somatória. Ele vai ser um valor constante, tá certo? Então, você vai ter que somar todos os comprimentos aqui. Isso aqui, na verdade, que eu estou fazendo com vocês é um cálculo matemático. Isso aqui não cai no Enem. É só para mostrar para vocês de onde vem essa expressão daqui de baixo. Ela vem da lei de Ampère, tá? Que eu estou tentando mostrar para vocês. Bem, então o que acontece? Se você pegar e somar todos os comprimentos, lembrando que esse cosseno desse ângulo aqui, pela simetria do problema, você percebe que o campo magnético, ele forma, com o comprimento aqui, 0 graus. E aí, o cosseno de 0 graus, ele é 1. Então, isso aqui a gente pode dizer que é 1. Então, isso aqui não tem mais aqui, ó. Isso aqui é 1, tá? Então, você tem a somatória apenas dos comprimentos, que é igual à permeabilidade e à corrente elétrica. Se você somar todos os comprimentos desse círculo aqui, você vai ter o perímetro. E lembra como é que é o perímetro do círculo? Ele é 2πr, que no caso aqui é o raio. Então, olha só, você acaba de chegar na conclusão de que, passando esse 2πr aqui para baixo, você chega na expressão do cálculo do campo magnético para o fio. Tá? Se eu quiser calcular quanto é que vale o campo magnético ao redor desse fio aqui, basta eu lembrar que eu vou ter que precisar da permeabilidade, ou seja, onde é que esse fio está, quanto de corrente elétrica está passando por ele. Esse 2π, vocês sabem que é dessa figura circular aqui. E esse R é o raio, que é a distância. Obviamente que o raio ele é inversamente proporcional ao campo. Quanto mais distante você tiver do fio, por exemplo, aqui você tem um fio, né? Aí se você tiver mais ou menos aqui nesse ponto, você vai ter um campo mais fraco. O campo ele é mais fraco. Agora, se esse ponto estiver mais próximo do fio, ele vai ser um campo mais forte, porque ele é inversamente proporcional ao raio. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu não vou provar as outras expressões, eu vou jogar direto para vocês, ó, como é que ela é, dependendo do formato que o fio estiver. No caso do fio retilíneo, você vai ter o quê? Essa fórmula aqui. Ó, a permeabilidade absoluta do vácuo, quanto é que ela vale? Ela vale 4π, 10 a menos 7, Tesla metro ampere. Tá? Ela é representada por μ, índice zero. Então, esse valor ele vai nos acompanhar várias vezes aqui. Bem, o campo magnético agora é gerado por uma espira circular. Lá a gente tinha um fio. Agora, se você pegar esse fio e girar ele em torno do eixo, você vai ter uma espécie de uma espira. E o que é uma espira? É você pegar o fio e dobrar. Tá? E se a corrente elétrica estiver passando nele nesse sentido aqui, o que vai acontecer? Você vai ter a geração de um campo magnético,
bastando você envolver a sua mão direita, lembra? Corrente elétrica para cima, coloca o dedão para cima e os seus dedos vão entrar aqui. O que significa isso? Que o campo magnético está entrando dentro da sua espira. Olha só aqui no desenho. Você coloca a sua regra da mão direita e você identifica que o campo magnético aqui no centro ele está entrando, ele está saindo da tela e entrando na tela. Tá? Na direção do olho de vocês, ele está entrando na tela. Aqui, olha só o padrão que você obtém com limalha de ferro. Se você colocar aqui uma palha de aço picadinha e fizer um fio de cobre de formato circular e colocar aqui sei lá, um papelão, algum material no condutor, você percebe que vai se formar esse padrão aí. Bem, então, os polos da espira, ela vai ter duas faces, que vai depender do sentido da corrente. Se a corrente estiver no sentido anti-horário, perceba que a face que está aparecendo aqui, o campo magnético ele está saindo. E se ele está saindo, olha só, lembra que no ímã, o polo norte é o que faz a linha sair. Ó. Então, a linha de campo magnético que sai do norte entra no sul. Então, aqui nessa sua espira, você tem o polo norte da espira, se a corrente estiver no sentido anti-horário. Agora, se a corrente estiver no sentido horário, você vai perceber que o campo magnético ele vai estar entrando na tua espira. Basta você usar a regra da mão aqui. Então, no caso, seria a face sul da espira. Por que a face sul? Porque está entrando. Lembra que do norte sai e no sul ele entra. Então, aqui como está saindo é o norte, aqui como está entrando é o sul. Então, existe um macetinho aqui para você verificar que a corrente elétrica, ela, onde é que é norte, onde é que é sul. Isso aqui é um macete, tá? Se tiver no sentido anti-horário, olha só, o que você vai pegar? Você vai pegar a corrente elétrica que está para cima, você vai pegar a corrente elétrica que está para baixo e passar um risco aqui, ó. Que letra que está formando? N de norte. Significa que o campo magnético está saindo daqui. Se você pegar agora um sentido horário, olha só o que acontece. Você vai pegar o sentido da corrente para cima, o sentido da corrente para baixo e vai passar uma reta aqui. Você vai perceber que vai formar a letra S. S de quê? De sul. É como se esse lado aqui fosse o sul do ímã, é como esse lado aqui fosse o norte do ímã. Deixa eu passar aqui para a próxima. Então, aqui eu coloquei um slide em branco. Professor, Oi, pode perguntar. eu não entendi essa parte do norte e sul. Como é que eu vou saber mesmo como é o norte e o sul? Não entendi. Beleza. Vou mostrar aqui para você. Vou bem mais devagar, olha só. Olha para essa espira aqui da esquerda. A corrente elétrica está no sentido anti-horário, certo? Aqui, ó. Tá vendo? Você vai pegar a sua mão direita e vai envolver o fio. Essa parte de envolver a mão com o fio, você consegue verificar que esse campo magnético está saindo daqui? Consegue ver isso? Com a sua mão direita? Sim. Beleza. Então, olha só, o campo magnético está saindo. Se você pegar e inverter o sentido da corrente, agora faz a corrente andar no sentido anti-horário, você consegue com a sua mão direita identificar que o campo magnético mudou aqui, para lá? Consegue? Faz aí. Beleza, né? Eu acho que não. Então a gente vai estabelecer o seguinte, lembra que no ímã, o ímã ele cria um campo magnético que ele é no sentido do norte para o sul. Então a gente diz que sempre o campo magnético ele vai sair do norte e entrar no sul. Então qual é a regra? Do norte sai e no sul entra. Do norte sai e no sul entra. Agora pega essa ideia do ímã e joga para cá, para a espira. Percebe que aqui, ó, está saindo, não está saindo? Percebeu isso aqui? O campo magnético não está saindo? Então eu vou dizer que, comparado com o meu ímã, eu vou dizer que isso aqui é o norte. A espira está funcionando como se fosse o norte do ímã. Agora, bora olhar aqui para essa outra da direita. O campo magnético ele está entrando, não está entrando? Se ele está entrando, eu só posso dizer que entra onde? Comparando aqui com o ímã. Sul. Sul. Tá, então, vou dizer que isso aqui é o sul, porque está entrando, e vou dizer que isso aqui é o norte, porque está saindo. Aí, aqui na direita, é só um macetezinho para quem tem dificuldade de enxergar isso aqui com a mão. Aí você faz esse macetinho que está aqui. Inclusive, se você quiser tirar um print dessa tela e ficar tentando visualizar isso aqui, você pode fazer. Ó, sentido anti-horário. Vai aparecer o norte aqui no centro.
sentido horário vai aparecer um sul aqui no centro, porque vai estar entrando aqui embaixo e aqui em cima vai estar saindo. É basicamente isso. É que eu falei muito rápido e talvez não tenha pegado aí, tá? Bem, vou colocar aqui essa tela em branco, porque agora eu vou escrever aqui com vocês a expressão de todos os casos. Bora lá para o nosso primeiro caso que a gente fez aqui, só um resumo, tá? Vou fazer um resumo aqui. O nosso primeiro caso é o caso do fio retilíneo onde está passando corrente elétrica. Então tem o fio, vou tentar desenhar bem retinho aqui, colocar aqui a corrente elétrica para cima, e aqui ele vai formar em torno dele um campo magnético, tá? De forma circular, que foi como a gente acabou de ver ainda agora. E a expressão matemática que vai servir para o cálculo do fio com corrente é o campo magnético, a permeabilidade absoluta, corrente elétrica, 2πr. Até aqui a gente viu isso aí, tá? Aí você vai pegar esse fio e vai dar uma curva nele. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai transformar ele numa espira. Transforma ele numa espira. É você pegar esse fio e fazer isso aqui, ó. Eu escrevo meio torto, mas enfim, eu tenho que fazer um curso de desenho. Qualquer dia eu faço um curso de desenho. Aqui a gente vai ter o raio, tá? O que você fez aqui? Você só pegou esse fio e dobrou ele para ele ficar nesse formato. Quando ele ficar nesse formato, aí você não chama mais de fio, você vai chamar de espira. Tá? Na espira, o campo magnético, agora eu vou precisar que vocês acreditem em mim. Tá? Isso aqui de cima vem da lei de Ampère. Isso aqui de baixo também vem da lei de Ampère, que eu não vou provar agora para vocês, que a gente vai passar muito tempo aqui. Mas ela é dada por μI 2R, tá? Onde esse R é o raio. E perceba a semelhança da fórmula de cima com a fórmula de baixo. A diferença é que o π já saiu daqui. Agora, se você pegar a espira e der várias voltas nessa espira, aí você já tem o que a gente chama de solenoide, tá? O que é o solenoide? Desculpa, solenoide não. Trocando aqui, é bobina. Deixa eu apagar essa. Ó, o que é uma bobina? Bobina, provavelmente vocês já viram uma bobina. Bobina você tem no ventilador da sua casa. Já viu um ventilador desencapado? Já viu aquele ventilador que não tem a capa de trás? Eles são a conjugação de várias espiras. Você tem um fio enrolado, aí você tem enrolado várias vezes. Né? Isso aqui provavelmente vocês já viram no... Tem outros lugares que tem também que eu não estou lembrando agora, mas o que eu lembrei agora foi do ventilador no momento. Então, se a corrente elétrica estiver passando aqui, percebe que a bobina ela é a mesma coisa da espira, só que, como são várias espiras, a expressão matemática que você vai utilizar para calcular vai ser a mesma, daqui de baixo, ó, vai ser μI 2R. No caso de você ter uma só, aqui seria 1. Se você tiver duas, basta você multiplicar isso aqui por 2. Se você tiver 3, basta você multiplicar isso aqui por 3. Então, você vai pegar essa expressão, que é da espira, e multiplicar pelo número de voltas. Tá? Esse N aqui é o número de voltas. É o número de voltas. Tá? Esse N aqui é o número de voltas. Então, se você tiver uma volta, é claro que você volta a ter uma espira. Se você tiver 2 voltas, você já passa a ter uma bobina. 10 voltas e assim sucessivamente. E quanto maior o número de voltas você der no fio, mais forte vai ser esse campo magnético. Então, você vai... Tem aplicação... Agora eu lembrei de uma aplicação, você tem motores. Você tem motores. Já tem uma pergunta aqui no chat, eu já vou responder. Motor elétrico, você percebe que... Eu acho que vocês já viram também aquele motorzinho de carro de controle remoto, de brinquedo, que você pega aquele motorzinho. Não sei se vocês já abriram. Eu era assim quando eu era criança. Eu pegava as coisas, meus brinquedos, eu abria tudinho para tentar saber o que tinha dentro. Eu acabava escangalhando tudo. Era muito curioso, era muito curioso. Então, se você já teve a possibilidade de ver um carro de controle remoto, tem ali uma bobina. Motor elétrico tem bobina, atrás do ventilador tem bobina, e vários outros lugares. Pergunta do Alessandro. Professor, o corpo humano produz alguma eletricidade? Sim, com certeza. O nosso pensamento, ele produz sinapses nervosas. O que é uma sinapse? Quando você começa a pensar, começa a trocar entre um neurônio e o outro,
uma quantidade de carga, tá? Você tem uma DDP ali. E essa DDP ela é transferida de neurônio a neurônio através do corpo celular, e você tem um axônio embaixo, que tem a baína de mielina, que vai facilitar a condutibilidade dessa eletricidade para a próxima célula onde está o próximo neurônio. Então, quanto mais você pensa, mais você ativa esses neurônios. E então, nosso cérebro ele funciona baseado nas sinapses elétricas, tá? O nosso músculo também ele é ativado através de eletricidade. Quando você manda uma informação para sua mão fechar, na verdade, o músculo ele só contrai porque existe eletricidade. Você tem corrente elétrica ali no músculo, tá? Para ele contrair. A maioria das pessoas que já sofreram, por exemplo, algum acidente com eletricidade, por exemplo, uma pessoa que pega num fio desencapado, ela não consegue abrir a mão, tá? Você pode até pensar, meu Deus, o cara pegou no fio, em vez dele largar, por que ele não larga aquele fio? Na verdade, não é que ele não quer largar, é porque está passando tanta corrente elétrica ali, que o seu músculo está fechando, ele está contraindo, porque a contração do músculo é através de corrente elétrica, tá? Que é o seu cérebro que manda. E como está vindo uma corrente elétrica externa, o seu cérebro, o seu músculo não identifica se a corrente elétrica é do teu cérebro ou se é do fio que está passando corrente. Então ele fica fechado ali e ele não sabe de onde é que está vindo essa informação, tá? E é por isso que acontece muito acidente com eletricidade. Fernando... Sim, Fernando, a gente tem poderes elétricos. A gente tem poderes elétricos. Inclusive, por exemplo, quando você começa a estudar um pouco mais de física, você consegue entender por que o magneto ele pode acontecer na vida real, uma pessoa com magneto. Porque o nosso cérebro é baseado em corrente elétrica. Tá? Então, nosso corpo é eletricidade, tem eletricidade no nosso corpo. E a gente está aprendendo na aula de agora que a eletricidade cria campo magnético. Tá? Então, nosso corpo ele cria campo magnético, só que esse campo magnético gerado pelo nosso corpo ele é muito fraco, mas tão fraco que ele não é sentido. E a gente não consegue atrair material ferromagnético, tá? Pelo fato dele ser muito fraco. Mas se você pudesse alterar a capacidade de corrente elétrica do seu corpo, obviamente que você conseguiria atrair materiais metálicos para perto de você. Mas para que isso acontecesse, você teria que ter corrente elétrica muito alta e, obviamente, que uma célula normal não consegue aguentar tanta corrente elétrica. Eu estou gostando da interação de vocês hoje, está muito legal. Então, bora lá, de novo, bora voltar aqui para a aula. Dúvidas muito interessantes de vocês aqui, ó. Resumo. Fio que está passando corrente elétrica, essa fórmula. Espira, essa fórmula. Bobina, essa fórmula daqui. Agora vamos para o quarto caso, que é o caso do solenoide. Solenoide. Profs, que nome estranho, solenoide, né? O que é um solenoide? Um solenoide, ele é a mesma da bobina, só que você vai pegar a bobina e você vai abrir ela assim, ó. Você vai abrir a bobina assim. E vai fazer a corrente elétrica passar normalmente aqui. Ela vai circulando, circulando, circulando. E volta para cá. Então, esse aí, no caso, para nós, é o solenoide, tá? No caso do solenoide, o solenoide ele é bem mais simples, porque você vai ter o campo magnético dele, vai depender, claro, e do número de voltas, do coeficiente da corrente elétrica e também de uma nova grandeza física, que é o quanto que você esticou aqui, que é o comprimento. Tudo bem? Então, nós temos basicamente para 4 casos, 4 fórmulas diferentes dentro do eletromagnetismo e já caiu na prova do Enem, tá? Para você utilizar essas fórmulas aqui. Há muito tempo atrás, eu não lembro qual foi o ano, mas já caiu. Eu lembro que caiu isso aqui. Então, é muito importante você estudar essa parte. Alessandro fez algum comentário aqui ou foi alguma pergunta? Uma coisa. Uma vez eu estava... comentário do Alessandro. Uma vez eu estava com a mão em cima de um fio elétrico descascado e não estava sentindo dor. A partir do momento que eu olhei para minha mão, eu senti dor.
O senhor sabe o que pode ter ocorrido nesse caso? Sim, Alessandro, o formigamento ele é dado pela corrente elétrica. Agora, biologicamente, o teu músculo, ele contrai quando está passando corrente elétrica e ele descontrai quando não está passando corrente elétrica. Então, dependendo da intensidade dessa corrente que está passando nesse fio, ele pode causar dor, pode causar formigamento e pode, inclusive, queimar a tua pele. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a eletricidade nesse caso. O fato de tu ter se mexido pode ter trago dor? Na verdade, o que acontece é uma competição, né? A tua mão, ela vai competir com a eletricidade de fora. A eletricidade do teu corpo vai competir com a eletricidade de fora. Você vai jogar informação para a tua mão abrir, mas ela não vai conseguir abrir porque está vindo corrente elétrica de fora e teu músculo não consegue distinguir. Aí você começa a sentir aqueles formigamentos ali. E para salvar uma pessoa que está nesse caso, que pegou no fio desencapado ou descascado, você tem que desligar o disjuntor, tá? Desligar toda a eletricidade para poder tocar na pessoa, porque se você tocar também você pode acabar sofrendo algum dano. Alessandro, de novo, professor, no caso, eu só senti dor quando olhei minha mão. Caso eu não tivesse olhado para ela, eu não senti. Alessandro, isso aí já é psicológico, tá? É igual aquela situação, por exemplo, a pessoa se bate e não sente dor. Aí, acho que você já viu esse caso, a pessoa bate e não se sente dor, mas quando ela começa a olhar o sangue, ela começa a chorar, porque é uma coisa meio que psicológica, tá? Isso aí já é pro lado da psicologia. Tudo bem? Bora prosseguir aqui com o conteúdo? Olha a Júlia falando para procurar um psicólogo, a Raíssa também, ó. Pois algumas dores elas são psicológicas. O papo tá bom, tá muito bacana. Eu vou encerrar a gravação também. E quando for na nossa próxima aula, essa aula aqui que eu gravei com vocês, essa que eu vou editar e vou jogar no YouTube.